Você sabia que a sua boca tem o poder de construir ou de destruir? Isso mesmo. Em Provérbios 18:21, nós encontramos um verso que diz assim: que o poder da vida ou da morte está na nossa língua. Hoje eu quero te mostrar 3 verdades que vão mudar a forma como você fala. Eu me chamo Valquíria e seja muito bem-vindo a esse canal que tem por objetivo espalhar a palavra de Deus de uma maneira simples com a aplicação do nosso dia a dia. E se você é novo por aqui, eu já peço que você se inscreva, que você curte, que você comenta e que você possa compartilhar com outras pessoas para que essa palavra possa ir em muitos corações ainda. A verdade número 1 que nós vamos encontrar: suas palavras criam realidade. Quando nós entramos na Bíblia, ali em Gênesis, nós vamos ver que desde o capítulo 1, todas as coisas foram criadas através da palavra do Senhor. Como no primeiro dia em que ele disse, haja luz, a sua palavra vai lá e diz que houve luz. Sua palavra trouxe à existência tudo o que existiu ali antes do homem. O poder da palavra se inicia desde o primeiro capítulo da Bíblia, trazendo para nós algo muito significativo. Porque a palavra do Senhor diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então hoje, por mais que não criamos as coisas através das nossas palavras, nós mudamos a nossa atmosfera em volta através delas. O falar, ele tem poder profético em cima dele. É basicamente isso. Nossas palavras, elas vão determinar o nosso dia e as nossas circunstâncias. Vamos para um exemplo? Eu não sei se você já conheceu uma pessoa que vive se queixando de dor. Você encontra aquela pessoa em algum lugar e você pergunta para ela, oi, como que você tá? E a primeira coisa que ela diz, eu tô bem, mas eu tô com uma dor aqui, outra dor ali. Eu não, parece que as coisas, eu tomo remédio e não funciona. Daí, passado aquele dia, você encontra essa pessoa em outro lugar e pergunta de novo, como que você está? E as palavras são sempre isso. Quando não são aquelas mesmas dores, já são outras que se multiplicaram em outro lugar. Ou você encontra aquele outro tipo de pessoa que parece que nada está dando certo, nada funciona. E eles são assim, categóricos em dizer assim que tudo na vida deles dão errado e que eles não vão conseguir. Parece que todo mundo tem sorte, essa é a frase. Todo mundo tem sorte, todo mundo consegue, menos eu. Eu nunca consigo. As palavras, elas são muito mais do que nós pensamos. O que essas pessoas não entenderam ainda é que essas palavras têm poder. A nossa palavra traz à existência alguma coisa. A nossa palavra, ela traz à existência fora do que a gente fala, quando nós falamos e sai da nossa boca. Então ela cria a atmosfera em volta, que é compatível com aquilo que foi falado, mas também ela cria dentro de nós. Quando nós nos acostumamos a falar essas palavras negativas, elas ficam fixadas na nossa mente e no nosso coração. Parece que as coisas realmente não evoluem. Mas também temos exemplos positivos. Sabe aquela pessoa que já enfrentou tanta dificuldade na vida e você nunca viu reclamando? Pelo contrário, você vê que apesar das dificuldades, aquelas pessoas conseguiram dar um novo sentido à vida. Chegaram até mesmo a prosperar, ou se não prosperaram tão bem financeiramente, mas são pessoas positivas. Pessoas de sorriso no rosto, pessoas agradecidas, pessoas que nós gostamos até de estar perto, porque nós olhamos e dizemos assim, essa pessoa é tão boa, tão divertida, essa pessoa tem uma paz, tem algo tão bom, que é tão gostoso estar próximo dela. Não podemos esquecer que nossas palavras são como profecias sobre a nossa vida. Vamos então para a verdade número 2? Suas palavras, elas ferem ou elas curam? Em Tiago 3,6, ele vem relatando para nós sobre o poder da língua. E ele é bem específico quando ele diz assim que a nossa língua
É como se fosse um fogo que chega a incendiar tudo por onde passa. E daí agora a gente vai trazer essa questão mais detalhada. Como que tem sido a nossa palavra? Sabe aquela palavra quando muitas vezes elas são mal colocadas? Talvez até você falou alguma verdade que tenha sentido. Sabe quando você fala para alguém aquilo que é legítimo, que você realmente relatou, não mentiu, não acrescentou, mas sabe a forma de falar é tão importante como se fala. Hoje nós vemos em nossa volta muitas amizades, casamento, trabalho, tudo sendo envolvido ou destruído por conta de palavras. Sem falar em situações tão extremas que chegam a ferir a autoestima de quem você convive. A palavra de Deus diz que as palavras agradáveis são como favo de mel, que são agradáveis ao paladar. Olha como deveria ser nossas palavras. E eu não vou falar para você que a partir de agora a gente vai se tornar um povo cheio de mimimi, que não pode chegar para outro e contar as coisas como pensa, como elas são. A questão aqui não está sendo relatada sobre a verdade ou sobre mentira. A questão aqui que a palavra do Senhor coloca é a forma como se fala. Se a palavra do Senhor diz que a nossa língua ela tem poder para o bem e para o mal, o problema não está no órgão em si. O problema não está em falar, mas está em como falar. Se as minhas palavras vão curar você numa situação difícil, se eu vou chegar para você e ao invés de lhe condenar, eu vou mostrar para você de uma maneira educada, gentil, que tem condição de se resolver o problema. Eu não posso simplesmente chegar para você e dizer, bem feito, você é culpado pelas suas consequências, você é responsável por tudo o que está acontecendo. Sim, muitas vezes é verdade. Nós somos responsáveis e nós colhemos o que plantou, mas a forma como nós chegamos para aquela pessoa e falamos vai fazer com que ele, de certa forma, reconheça que errou e mude sua atitude, ou vai fazer com que ele simplesmente acabe se afundando nos seus próprios problemas. E vamos ser sinceros, quando nós passamos por uma situação difícil, ainda que seja consequências das nossas escolhas, como é bom que chegue alguém ao nosso lado, nos dê um abraço, olhe com sinceridade para nós e possa até dizer para nós que realmente são escolhas nossas, mas o também dizer, você vai conseguir. Isso aqui não é o fim, você é uma pessoa boa, você tem um bom coração, você vai dar a volta por cima, sabe? Não fazer como o Tiago disse ali, tem o poder de incendiar, de queimar todo o corpo, é de colocar perca tudo aquilo que poderia ser construído com palavras que a Bíblia diz que poderia ser amáveis, palavras gentis, palavras de construção. E finalmente vamos para a terceira verdade, que diz: as palavras mostram o que tem no seu coração. Jesus disse lá em Lucas 6,45 que a boca fala do que o coração está cheio. E se Jesus falou, não tem como não ser verdade. Você já viu sair de uma fonte boa água suja? Ou você viu sair de uma fonte suja água limpa? As nossas palavras, elas não só têm poder, elas não só curam ou ferem, mas elas dizem exatamente o que anda se passando no coração, como também na nossa mente. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma situação no trânsito, ou em qualquer outra situação em que vai desafiar ali a sua mansidão, a sua calma, desafiar seu vocabulário, o que vai sair na sua boca em momentos de pressão? Bom, alguns podem dizer, mas foi na hora da raiva, foi na hora do nervosismo que aconteceu. Bom, a sua mente vai mandar a sua língua falar aquilo que já vive por aqui. Se não é um vocabulário que você costuma viver e falar, ele não vai sair. Se só sai da sua boca reclamação, mágoa, crítica,
é porque é exatamente o que está tendo dentro do seu coração. E eu não estou falando de uma vez ou outra, mas seguidas vezes em momentos de pressão, em momentos de circunstâncias difíceis, a sua boca só sai isso. Não sai um louvor, não sai uma gratidão, não sai um glória a Deus. Tudo que acontece em sua vida é só motivo para murmurar. Então, para não acontecer murmuração ou críticas na sua vida, não pode acontecer situações difíceis. Então, isso vai medindo como está sendo alimentado a nossa natureza. Esse é o ponto que nos mostra da boca para fora o que tem habitado da nossa boca para dentro. Mas se estamos cheios da palavra, de oração, de gratidão, vai fluir vida da nossa boca. É aquilo que eu tinha acabado de comentar. De uma fonte boa, não tem como sair água ruim. Nós estamos alimentados de coisas tão boas, porque apesar das dificuldades e apesar do que nos aconteça, a nossa boca não vai ser uma boca que vai trazer coisa diferente daquilo que nós vivemos. Nós estamos nos alimentando, nós estamos cultivando os bons pensamentos, nós estamos em comunhão, nós estamos em oração. Então, a qualquer momento da nossa vida, vai sair coisas boas. Vai sair palavras boas, palavras que não vai ferir. Porque uma coisa é quando nós nos comportamos na nossa vida sem nós sabermos. E o Senhor diz que Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. E outra coisa é quando nós temos conhecimento e a palavra do Senhor Ele vai trazendo para que nós vamos crescendo nessa vida cristã, vamos amadurecendo e vamos nos tornando melhor um pouquinho a cada dia. Então, que as nossas palavras sejam pautadas naquilo que o Senhor tem para nós. Se é necessário que nós venhamos a ter mais comunhão, mais oração, mais gratidão, para que a nossa vida se torne uma fonte de vida a jorrar, que possamos buscar isso no Senhor. Me conta aqui qual dessas 3 verdades mais falou ao seu coração hoje. Eu vou ficando por aqui, agradeço por você ter me acompanhado até esse momento do vídeo. Que o Senhor abençoe você, sua vida, sua família. E nos encontramos no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.